Jogadores que acabaram falando demais. Depois de fazer até uma boa Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira, Richarlison foi questionado sobre quem deveria usar a camisa 9 da seleção. Ele nem pensou duas vezes e já respondeu, batendo no peito e assumindo a responsabilidade. Todos sabem que eu sou o cara do homem gol aqui, então acho que não tem que ficar escolhendo camisa, a 9 já é minha. Mas depois disso as coisas desandaram e ele não está numa má fase só na seleção brasileira, como também lá em seu clube, o Tottenham. Pensando nisso, a gente reuniu uma lista de jogadores que falavam demais. Alguns cumpriam o que falavam, outros não conseguiam cumprir e acabavam tendo que aguentar depois as consequências. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10. Já senta o dedão no like aí, bora comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje a meta de likes é de 500 likes. Se a gente bater, a gente vai fazer a parte 2 desse vídeo, porque tem muita gente aí que falava demais mesmo. E abrindo a nossa lista temos ele, Ronaldo Fenômeno. Ronaldo foi um craque de bola, todo mundo já sabe. No Cruzeiro, por exemplo, apenas com 16 anos, foram 46 jogos e 44 gols. Logo em seguida, no ano de 1995, Ronaldo foi negociado com o PSV da Holanda. E quando ele chegou por lá, um garoto também já brilhava. O nome dele é Kluivert. Ele era a mais nova revelação e badaladaço lá na Holanda. E aí, logo em sua chegada, um repórter holandês aproveitou ali para espetar Ronaldo e ver se ele não pipocava, né? O repórter chega para Ronaldo e pergunta quem vai ser o artilheiro da Liga Holandesa. O brasileiro responde rapidamente, sem nem pensar duas vezes, que seria ele. E como se não bastasse, o repórter ainda pergunta: quantos gols você vai fazer na Liga, Ronaldo? E ele responde isso aí, ó. En hoeveel doelpunten ga je maken? 30. O melhor de tudo é que Ronaldo falou e cumpriu. Sendo coincidência ou não, Ronaldo marcou exatamente 30 gols na Liga Holandesa, enquanto o Kluivert, que era o seu grande rival por lá, marcou apenas 18. O PSV não foi campeão naquele ano, mas Ronaldo fez história, sendo artilheiro da Liga Holandesa com o PSV logo em sua primeira temporada. Com a camisa do PSV foram 57 jogos e 54 gols. Por falar em artilheiro e fazer história, temos por aqui Romário. Gênio da grande área, Romário sempre foi o tipo de jogador que chamava a responsabilidade pra ele mesmo. Aquele cara que batia no peito e nunca se escondia. Ele era assim nos clubes, ele também era assim na seleção e não tinha medo não. Em 1993, Romário estava afastado da seleção simplesmente por problemas pessoais com a comissão técnica. E naquela época quem comandava era Parreira e Zagallo. E a gente sabe que sempre foram desafetos de Romário. Mas a seleção brasileira se viu em situação complicada nas eliminatórias e precisava vencer o último jogo de qualquer maneira para poder se classificar. E aí os caras se viram obrigados a convocar o baixinho, já que além de precisar de um bom atacante para poder decidir, a torcida brasileira também fazia coro pela convocação de Romário. Antes da convocação, fizeram uma entrevista com Romário e ele falou isso daí, ó, abre aspas pro baixinho: se me levar, pode acreditar que é certo que a seleção vai se classificar pra Copa. Ele bateu no peito, assumiu a responsabilidade, foi convocado e no jogo não deu outra não. Romário fez simplesmente sua volta triunfal à seleção, uma vitória de 2-0 com 2 gols de Romário. O que aconteceu depois a gente já sabe. A Copa de 94, Brasil tetracampeão com Romário dando show dentro de campo, fazendo aquela dupla que é inesquecível junto com o Bebeto. Continuamos falando de Romário e avançamos um pouquinho para depois da Copa do Mundo, quando ele resolve voltar pro Brasil para vestir a camisa do Flamengo. Foi uma transferência muito doida e uma das mais históricas do futebol brasileiro, a gente já sabe, né? Simplesmente Romário era o cara que tinha acabado de vencer uma Copa do Mundo com a seleção, sendo um dos protagonistas e era o melhor jogador do mundo na época. Como sempre, Romário brilhou e logo em sua primeira passagem no rubro-negro foram 75 jogos e 68 gols. Só que aí é que vem a polêmica, né? Romário logo em sua primeira entrevista, quando perguntado sobre o Vasco, que era o time que tinha o revelado: o que eu posso falar pra torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco-Flamengo, leva a lenço pro Maracanã que vai chorar muito. O Flamengo vence por 1-0 com um gol de Romário e na comemoração ele lembra assim de sua fala quando falou do lenço. E aí, meus amigos, Romário cumpriu o que tinha falado na entrevista. Romário é desses que sempre chamava a responsabilidade e conseguia cumprir. Agora a gente vai falar de um caso ao contrário. O jogador acabou falando demais e não cumpriu. Ele é Walter, quando vestia a camisa do Goiás. O ano era 2013 e Walter vivia boa fase no Goiás. O clube ia caminhando até bem na Copa do Brasil. Depois de eliminar vários rivais, o Goiás acabou encontrando o Flamengo nas semifinais. Em um vídeo feito pelos preparadores físicos do Goiás, enquanto filmavam ali Walter no momento da massagem, perguntaram pra ele como seria Goiás e Flamengo. Vai deitar no Mengão? Deitar e rolar.
A gente sabe que era só uma brincadeira e mais aquela resenha. Só que o vídeo vazou. E aí, meus amigos, ele teria que cumprir o que falou. No final, o Flamengo fez um 4-2 no agregado e Walter teve que ver os jogadores do Flamengo deitando e rolando, literalmente, no final da partida, com a classificação garantida. Peço desculpa por todo jogador do Flamengo, todos os torcedores. Não tinha como fazer uma lista de personagens que falavam demais e não citar Renato Gaúcho. Como jogador, o cara já provocava pra caramba, e como treinador as coisas não mudaram não. O tricolor carioca fluminense vivia boa fase nos gramados, inclusive na Libertadores. O time tinha eliminado o Boca Juniors de São Paulo, que na época eram considerados os melhores clubes da América do Sul. Em coletiva, antes da final da Libertadores, Renato Gaúcho foi questionado por que o Fluminense havia abandonado o Campeonato Brasileiro para focar só na Libertadores. E aí Renato Gaúcho falou isso daí, abre aspas pra ele. Nós vamos brincar no Campeonato Brasileiro. A verdade é, nós vamos brincar. Sei de uma certeza, da certeza que o Fluminense vai sair do Maracanã campeão. Como a gente sempre fala, os deuses do futebol parece que estão ali observando quando alguém dá uma declaração dessas, né? Afinal das contas, o Fluminense não venceu a Libertadores. Perdeu pra LDU nos pênaltis em final angustiante, com os seus 3 melhores jogadores na época perdendo pênalti. Além disso, eles ficaram a 1 ponto de serem rebaixados no Brasileirão, à frente do Figueirense, que foi o primeiro rebaixado. A próxima história por aqui é mais recente, 2022, envolvendo o Gabriel Barbosa e a Copa do Brasil. Depois de sofrer contra o Altos, o Flamengo encontrou o Atlético Mineiro nas oitavas de final. E no primeiro jogo, o Galo venceu o Flamengo por 2-1 lá no Mineirão. No final do jogo, quando questionado, o Gabigol chamou a responsabilidade para ele e para o Flamengo. E também chamou a torcida falando isso daí. E quando eles foram lá, eles vão conhecer o que é pressão e o que é inferno. Ainda no mesmo dia, Hulk foi entrevistado por outro repórter que questionou o que Gabigol tinha falado. Falou? Falar em ambiente, a gente tá acostumado a jogar em grandes ambientes. Do jogador experiente, jogador de seleção, jogador cascudo. Maracanã, a torcida do Flamengo compareceu a pedidos de Gabi. Chegou lá, fez realmente um inferno acontecer. O Flamengo jogou muito bem, o que não apareceu nem um pouco naquela partida. E o Flamengo venceu por 2-0, garantindo a classificação e abrindo o caminho para o título que venceram naquele ano. E para fechar o nosso vídeo de hoje, temos talvez um dos momentos mais vergonhosos, quando o assunto é declarações absurdas dadas por jogadores. Temos que lembrar, e não vai ter jeito, de Léo dos Santos. O ano era 2011 e a gente entende que a empolgação lá no Peixe era enorme, com um time que tinha acabado de ganhar a Copa Libertadores da América e contava com Neymar, Ganso, Elano e alguns outros jogadores. Mas na animação da comemoração do título no final da partida, Léo estava dando uma entrevista e foi perguntado sobre o Barcelona. E aí, meus amigos, ele falou isso aí. Japão, a gente se encontra lá. A gente pega o Barcelona lá, vamos ver se é isso tudo. Léo só esqueceu de uma coisa. Aquele Barcelona contava com o Valdez no gol, Daniel Alves, Piqué, Puyol e Sérgio Busquets, Fábregas, Xavi, Iniesta e Messi. Todos esses caras citados no auge de suas carreiras. Ele poderia sim ter botado aquela pimenta para poder trazer o torcedor santista, mas essa daí eu acho que foi demais, né? No final das contas, o Barcelona venceu por 4-0 e ainda tirou o pé no segundo tempo quando o Guardiola fez substituições ali e poupou o time e deu aquela descansada. Tem boca fala o que quer, mas tem que aguentar sim as consequências, né, meu amigo Léo? E você que nos assistiu até aqui, lembra de mais algum outro jogador que falou demais e acabou pagando pato no final das contas? Deixe sua resposta nos comentários, pois ela é muito importante pra gente. Se você está assistindo esse vídeo por aqui pela primeira vez e gostou do nosso canal, não esquece de se inscrever por aqui e também ativar o sininho, porque sempre que tiver vídeo novo o YouTube vai te avisar. Meu nome é Alvin e até a próxima.